Salve, salve, nação rubro-negra! Bom dia para todos vocês. Olha, a gente chegando aqui para passar algumas informações do Mengão nesse domingo. Mais um domingo sem o nosso time em campo. Eu não sei até que ponto a gente está com raiva e ao mesmo tempo de saudade, ao mesmo tempo com paz. Tá confuso, mas a gente chega aqui para passar algumas notícias para vocês. O Rodrigo Dunche abrindo aí, deixando bem claro que existe sim uma possibilidade do Landim continuar ainda em algum cargo. Então isso deixa bem claro que o Dunche botará, né, algumas coisas aí no seu devido lugar, só que mudando somente o posicionamento, a função dos eleitos ali, né, dos partidos e etc. A gente vai trazer detalhes disso aqui para vocês. Tem também notícia atualizada sobre a questão aí do Marcos Braz falando sobre o substituto do Pedro, o Antony Martial fazendo uma exigência para fechar contrato com o Flamengo. Tem também a convocação do Fabrício Bruno, a recuperação, pelo menos a princípio, do Eric Pulgar, a CBF prometendo pagar os valores aí ao Flamengo, né, até para a questão sem precisar ir à FIFA. Tem também o CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos, falando aí de uma coisa sobre o Mengão extraordinária, assim, surreal, que mostra a nossa força cada vez mais. E o treino do Flamengo de ontem, no sábado, lembrando que hoje o elenco está de folga, e amanhã se reapresenta com foco total para essa maratona de setembro, começando pelo Bahia, no jogo quinta-feira, lá no Maracanã, para a gente poder trazer mais detalhes para vocês durante a semana, tá bom? E só reforçar já de início aqui, amanhã tem mais uma apresentação do Gonzalo Plata. E amanhã faremos mais uma vez uma live completa com a apresentação em seguida. Então você já está mais que convidado. Possivelmente é 12h40, tá? Mas se tiver qualquer alteração, eu comunico vocês aqui no YouTube e comunico à noite, né? E comunico vocês também amanhã no Instagram, nas nossas redes sociais. Você ainda que não segue, está aqui o link abaixo na descrição. Vamos lá. O Dunche, que é o atual vice-presidente geral e jurídico do Flamengo e também candidato à presidência, ele deixou bem claro que em breve irá anunciar o Rodolfo Landim como um CEO, ou seja, um diretor-geral do Flamengo em 2025 em diante, caso ele vença a eleição. Com isso, segundo o Globo, o Landim pode continuar no topo do poder do Flamengo por mais 3 anos, agora como diretor-geral. Isso deixa bem evidente o que a gente já vem abordando para vocês há algum tempo. Ah, Letícia, mas o Landim diz que vai sair do poder, que podem ficar tranquilos. Cara, quando o Dunche permanecer, não vai ter tantas mudanças como muita gente espera. Mas seguiremos aqui fazendo as observações para vocês. O GE também trouxe uma atualização que o STJD denunciou Flamengo e Corinthians depois daquela confusão generalizada e alguns jogadores e funcionários foram envolvidos. O Alcaraz, do Flamengo, no Corinthians teve zagueiro Kaká, o Yuri Alberto, o Emiliano Dias, auxiliar, e também o Fabinho Soldado, além de 2 gandulas, estavam envolvidos nessa confusão. O Carlos Alcaraz será enquadrado no artigo 274-A por praticar agressão física durante a partida. E essa pena pode tirar o nosso meio argentino entre 4 a 12 jogos. Então, assim, é muito jogo. E a gente também sabe que vai estar acompanhando aqui todos os detalhes, tá? Além disso, os clubes também foram enquadrados no artigo 206 por atraso da partida e podem tomar uma multa entre R$100 até R$1.000. Então, essa é a atualização do Visão Rubro-Negra. Sobre a questão do Marcos Braz, o Marcos Braz foi ontem à Flá TV e falou, né, comentou sobre uma busca por um centroavante no lugar do Pedro. O Marcos Braz disse assim: agora a janela praticamente acabou, as restrições são enormes para você fazer uma contratação. Para você fazer uma contratação depois que a janela fecha, você só pode ter o jogador liberado antes do começo dela, se ele já estivesse em contrato. E quando você vai analisar isso, são pouquíssimos jogadores que estão sem contrato e que você entenda que possam, de fato, resolver seu problema. Tem muita especulação, a gente não acabou ainda nem de apresentar os jogadores que contratamos. Na segunda-feira apresentaremos o Plata e estaremos aí acompanhando os detalhes de maneira geral. Depois da situação do Pedro, é uma obrigação nossa dar uma checada com a comissão para ver se é necessário a reposição. Temos 3 jogadores, Gabriel, que sempre resolveu os problemas, e ainda temos Carlinhos e Bruno Henrique, que pode fazer o 9. E a última fala do Marcos Braz: tem muita conversa fiada, mas temos de estar de olho no mercado e esperamos definir até terça-feira essa situação de reposição ou não do Pedro no mercado. Então, a promessa do Marcos Braz
foi exatamente essa. Até terça-feira terá uma definição, lembrando que alguns jornalistas já decretaram e deixaram bem claro que o martelo está batido, que o Flamengo não irá procurar um substituto e que o Flamengo aposta em Carlinhos, Bruno Henrique e Gabriel no ataque para suprir a ausência do nosso centroavante. Ainda falando sobre ele, a CBF prometeu dar suporte ao Flamengo no processo junto à FIFA para que o clube seja indenizado por conta da gravidade da lesão. Os médicos da seleção brasileira também irão elaborar um relatório que irá detalhar a lesão sofrida, né, pelo atacante, e na sequência o material será enviado à FIFA para que o Flamengo dê a entrada no programa de proteção ao clube. O prazo que seja enviado é de no máximo 28 dias e o Flamengo pretende fazer um chamado online, né, anexando os documentos exigidos, a gravidade e a perspectiva de longa duração do período de tratamento do jogador. Então a gente vai seguir aí passo a passo todo esse processo que o Flamengo vai estar juntamente com a FIFA. Sobre o Anthony Martial, o Vene Casagrande trouxe o que para mim é um absurdo, mas a gente vai trazer aqui para vocês. O jogador francês fez uma exigência de 2 milhões de reais mensais para 3 anos de contrato para assinar com o Mengão. Ou seja, ele quer 3 anos, lembrando que ele está aí sem atuar desde o ano passado. Lembrando que ele vem com 7 lesões em 2 anos e ele quer um contrato de 3 anos para receber 2 milhões por mês. Se o acordo for fechado, o atacante se tornaria o jogador mais caro da nossa história, com o maior salário rubro-negro. E aí, automaticamente, eu quero saber a sua opinião. Aqui nas nossas redes sociais, você que não comenta lá nos nossos posts, tá? Comenta, deixa o like lá também, né? Deixa sua curtida e acompanha a gente. Muita gente botando aqui, ó. O Rafael botou loucura, o sonhador não vale a pena, tem jogador melhor. O Jefferson sai fora. O Zeus botou um jogador fraco desse, manda ele pro Corinthians. O Custódio, para que fazer essa loucura? Vamos com o que já tem. Ronaldo não compensa. O Bruno, sou mais o Gabriel, o Bruno Henrique e o Carlinhos. O Seba Gonçalves paga isso pro ex-jogador do elenco, então traga o homem para resolver. Ele tá falando, talvez, de jogadores, por exemplo, Bruno Henrique, né, e tal, enfim. Janilson pode ficar onde está. O Orena e Morto deixa onde está. Manda Carlinhos e Alan procurar outro clube também. Espero que não faça essa loucura. Além de tantas lesões, não é um bom jogador. Então, muitas opiniões aqui no canal Visão Rubro-Negra sobre a situação do Anthony Martial. E eu quero saber da galera aqui no YouTube também. Coloque aqui abaixo nos comentários. Valeria a pena pagar 2 milhões para ele num contrato de 3 anos, lembrando de todas as situações que ele está passando? Coloque aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. Saindo do Pedro, indo para outro jogador convocado, é o Eric Pulgar. O Eric Pulgar ontem voltou a treinar em campo, segundo a TNT Sport Chile, só que ele ainda é dúvida para o confronto contra o Bolívia, que vai acontecer nessa terça-feira, dia 10 de setembro. O Eric já ficou de fora do confronto Chile e Argentina, nem viajou para Buenos Aires. E aí está fazendo uma fase de transição, porém não está fazendo as atividades junto com o elenco chileno. Com isso, ele ainda tem uma possibilidade ou não de atuar contra o Chile. Se eu fosse o Flamengo, eu comunicaria o clube para não colocar essa situação aí à vera, como provavelmente vai ser, porque a chance da gente perder mais um jogador, tá vendo que ele tá sem condições, então não vale a pena. O Flamengo liberou caras que, na minha opinião, não fez sentido nenhum o que o Flamengo trabalhou nos bastidores, e espero que o Eric Pulgar volte inteiro e que ele esteja à disposição, pelo menos, contra o Peñarol, nesses jogos decisivos que a gente tem pela Libertadores. E, Letícia, mas ele não está bem. Mas se ele não estiver bem, é o Alan que joga. E no momento que o Alan está, dá um pouco de preocupação aí nesse quesito, tá? Ontem também o Fabrício Bruno foi chamado pelo Dorival Júnior. O anúncio aconteceu no sábado mesmo, por conta aí da lesão sofrida pelo Éder Militão. O Éder Militão foi desconvocado, o Fabrício Bruno foi chamado e irá enfrentar o Paraguai. Ele se apresenta hoje, tá? Hoje mesmo ele já se apresenta à seleção brasileira e a gente vai estar acompanhando também toda essa questão aí da seleção e trazer mais alguns detalhes. O CEO na Samuca TV, o CEO do Cruzeiro, Alexandre Matos, trouxe uma coisa que não é novidade para ninguém. O que é o Flamengo hoje no mercado e o que é os outros clubes. E ele falou assim, quando eu era diretor do Palmeiras em 2018, que também é patrocinado pela Adidas, eu conheci muito o pessoal da Adidas e a gente fez um levantamento do Palmeiras, que em 2018, que foi campeão brasileiro, teve um recorde de vendas.
E esse recorde de vendas era baseado em 600 mil peças. E aí, ele obviamente falou, pô, a gente está falando do Palmeiras, que tem a quarta, terceira maior força da torcida do país. E ele perguntou para o apresentador, agora chuta aí, quantas peças o Flamengo vende por ano? No mínimo, a base. Aí o cara botou 1 milhão, aí ele disse assim, todo mundo fala isso, o Flamengo vende 1 milhão de peças. Cara, o Flamengo vendeu 2 milhões de camisas. É outro número, é outra realidade. Então, assim, para você ver, o Palmeiras que ganha muitos títulos, que é muito importante, vende em média 600, 700 mil camisas. O Flamengo vende mais de 2 milhões. Depois pergunta, né? O Flamengo é o trem pagador de quase tudo, pô. É de audiência, é de retorno, é de assinatura, é de camisa, assim, é surreal o nosso poderio, né, cada vez crescendo, e o nosso Mengão é gigante. É tão gigante que até o Emerson Royal, que é o lateral direito do Milan, falou em entrevista lá na Itália, que ele deixou bem claro assim, para mim, o Flamengo ficaria no top 5 da Premier League caso jogasse a competição. Ok, eu sei que muita gente vai falar, Letícia, eu não concordo com ele, porque o Flamengo está muito mal e etc., na fase que a gente está vivendo, mas ele está falando de maneira geral, né? Pela construção, pelo financeiro, pelas contratações e etc., e deixou bem claro, eu não sei qual a posição seria, mas ficaria no top 5 ali, na percepção dele. Então, o Flamengo tem essa repercussão. De forma geral, o Flamengo traz essa repercussão aí nos bastidores. Uma atualização para vocês, do Coluna do Fla. O Flamengo tem a expectativa de ter 4 jogadores retornando contra o Bahia dia 12. Para esse confronto, o Flamengo espera contar com Arrascaeta, De La Cruz, Gabigol e Léo Pereira também, que já começou a sua fase de transição, treinou sem limitação e já estava em campo juntamente com o elenco. Então, Arrasca, De La Cruz, Gabriel e Léo Pereira devem estar no confronto, pelo menos ali, relacionados para o jogo contra o Bahia, tá bom? Mais tarde, imagino que a gente estará voltando aí por volta de 8, 8h30 da noite, tá? Para uma live aqui, ao vivo, obviamente, com vocês, e trazendo também uma resenha de membros aqui. Então, espero todos vocês no Visão Rubro-Negra. Saudações. Isso aqui é Flamengo e até mais. Valeu, nação.